Bem, bom dia a todos. Bom dia, doutor Lucas. Bom dia, doutora Marluce. Bom dia, senhora Edila e seu esposo. A senhora Luane, que é representante das requeridas. Eu pergunto, é porque trata-se de obrigação, se há alguma possibilidade de composição, de acordo entre as partes. Doutor Lucas? Sem possibilidade, excelência. Sem possibilidade. Tá bom. Mas, na verdade, existe também, estava recordando aqui, que a empresa administrativamente vem oferecendo para os proprietários das unidades o pagamento de R$10.000. Esse pagamento que é feito administrativamente, desde que a parte renuncie aos direitos de pretender eventual indenização nova. Né? Então, só para entender. E se a dona Marluce tiver interesse, se a dona Maria Edila tiver interesse. Então, só para entender, doutor. Então, na verdade, o senhor está fazendo uma proposta, correto? Isso. Tá. A proposta é de R$10.000. Isso. Tá. Dona senhora Maria Edila e doutora Marluce, a empresa acaba de fazer uma proposta, que seria uma proposta de R$10.000 de pagamento para encerrar o processo. Não é uma proposta, creio eu, que não saberia dizer se é razoável ou não é razoável, mas não é este o primeiro processo que eu aprecio, de sorte que está mais ou menos dentro daquilo que se vem firmando aí, mesmo judicialmente. Mas a decisão é das senhoras. Doutora Marluce, senhora Edila. O pagamento seria feito em quantos dias, doutor? Excelência, deixa eu confirmar com a empresa em 2 segundinhos. Apenas o quê? O prazo? O prazo. Isso. De qualquer maneira, doutora Marluce, existe a possibilidade de acordo? Existe uma propensão de aceitar esse acordo? Não, excelência. Inclusive, já tivemos... Não temos... Nesses valores, não. Nós já, inclusive, tivemos outras audiências de conciliação, onde foi feita essa proposta e a cliente não aceitou. A contraproposta dela, para encerrar o processo diante do que aconteceu, é 35 mil. Tá bom, doutor. Tá certo. Excelência, só para dar um retorno, pagamento em até 30 dias. Viu, dona Maria Edila? Tá, mas eles não aceitam. Pagamento de R$10.000. A contraproposta deles é R$35.000. Então, bem, como está bem distante os valores, né? Acordo é como briga. Quando um não quer, né? Não sai o acordo, né? Então, eu não vou questionar assim, a questão dos valores, se está certo ou errado, se é muito ou é pouco. Não cabe a mim, nessa fase, definir se 10 é pouco, se 35 é muito, ou vice-versa. Não cabe a mim. Não faço juízo de valores a respeito das propostas que foram feitas. Bem, senhora Luane, eu vou pedir à senhora, a senhora vai prestar depoimento. E, processualmente, há uma regra de que a parte que ainda não prestou depoimento, ela não poderá ouvir o depoimento da outra parte. De sorte que eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir à senhora que a senhora saia da sala virtual, aguarde em torno aí de 5 minutos, né? Fique com o celular a postos, até para o seu advogado poder, se for o caso, entrar em contato com a senhora, entendeu? E aí a senhora depois retorna que eu autorizo a sua entrada. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Assim que nós concluirmos o depoimento da senhora Edila. Por outro lado, eu vou pedir à doutora Marluce que troque de lugar com a senhora Edila. Eu estou pronunciando corretamente o nome, né? Edila, né? Espero eu. A senhora troque de lugar com ela e ela vem, fica à frente, de forma centralizada. Isso. E a senhora Marluce fica mais afastada, de máscara. Ok.
vamos lá. Bom dia, senhora. A senhora me ouve bem? A senhora está sem som. Bom dia. A senhora me ouve bem? Bom dia. A senhora precisa falar um pouco mais alto. Bom dia, bom dia. E estar mais próximo do equipamento. Bom dia. Agora sim, perfeito. Pronto. Eu vou lhe qualificar e, em seguida, vou fazer algumas perguntas e, posteriormente, vou conceder a palavra ao advogado da parte requerida, tá bom? Eu vou ouvir apenas a senhora, não há necessidade de ouvir o seu esposo, de maneira que, creio eu, que a senhora tem conhecimento de todos os fatos, então basta a senhora, e assim objetivamos a audiência. O seu nome completo, por favor, só para fins de registro. Maria Edila Costa Pinheiro Araújo. O seu som está cortando, senhora Maria Edila. Costa Pinheiro Araújo. É. Maria Edila Costa Pinheiro Araújo. Isso. Eu gostaria que a senhora falasse alto de forma... A senhora é brasileira, seu estado civil? Casada. Sou brasileira. Casada, profissão, por favor. Dentista. Dentista. O seu endereço? Ruas Roxinóis, condomínio Alphaville. Apartamento 204, Renascença. Ok. Vamos lá. A senhora comprou esse apartamento nos Jardins de Provence, né, no condomínio Jardins. A senhora comprou com uma finalidade específica de locação, correto? Não, no começo eu queria morar lá, no começo, né? Que eu moro num apartamento aqui já velho, antigo. Aí eu pensei em morar lá, o condomínio é bom, quando eu tivesse mais, eu queria morar lá. Mas depois, com essas confusões que teve, aí eu fiquei sem interesse muito grande, aí eu comecei a alugar. Eu moro num apartamento já muito antigo, muito velho, e eu pensei em morar lá, porque lá o condomínio é bom. Já tem que ter mais idade para andar lá. Tá. Mas essas confusões... A senhora comprou o apartamento quando? A senhora se recorda? Não me recordo, não. Perfeito. Mas está com uns 10 anos, parece, 5 anos. A senhora não se recorda? Tá bom. Não tem problema. Não tem problema. Tá. Os problemas que começaram a aparecer, a senhora se recorda quando foram, pelo menos? Foram logo que apareceram. Começou a cair as partilhas, começou a dar problema na piscina. Logo que fizeram, começou a dar problema. Logo que fizeram, começou. Tá. Aí já desanimou. Perfeito. Entre a senhora comprar água. Tá. Entre a senhora comprar o apartamento e alugar, demorou muito tempo? Demorou um pouco. Um pouco. E a senhora se recorda quando a senhora alugou pela primeira vez? A senhora se recorda quando alugou pela primeira vez? Não, eu nem olhei essas datas assim. Mas eu não me lembro quando foi que eu aluguei logo, não. Tá, a senhora não se recorda, tá bom. A senhora, atualmente, a senhora mantém um apartamento? Tenho. Tá lá. Está lá. Ele está alugado? Eu tenho 2 filhos também. Eu pensei também, se qualquer coisa, para eles, morar lá. Já estão com 30 anos. As coisas assim. A gente pensa nos filhos também. Atualmente, o apartamento está alugado? Tá, agora tá. Tá. Para quem? Ou melhor, por quanto? 2.300. 2.300. 2.300, tá certo. Incluindo o condomínio já. Está incluindo o condomínio. Tá. O que significa dizer isso? E já está com o condomínio incluso. Eu pago o condomínio. Ah, entendi. Tá. E a senhora Então, tem pretensão... A senhora já teve ou tem pretensão de vender? De morar lá? Sim. Não, de vendê-lo. Vender. Pode ser. Vender. Não, a senhora teve... Ainda não.
senhora não procurou venda para ele, por exemplo? Não, no momento não. Nem antes, não procurou venda? Já pensei em vender. Quando teve aquele problema, eu pensei em vender. Mas agora já melhorou mais, eu pensei, não. Já melhorou mais, fizeram algumas coisas lá, umas reformas. Aí eu estou vendo aí. Os problemas foram solucionados, a senhora quer dizer? Parece, né? Tem algo, de vez em quando aparece umas cartas dizendo que teve isso, teve aquilo, mas coisa pouca. Coisa pouca. Aqueles agravantes de Quer dizer, gás, fugindo, de aquilo tudo, que é natural parece que de todo estão prédio. resolvidos. Entendi. Você mora em prédio e... Não, de agora que é natural tudo prédio, mas o antigamente Antes, não é não. natural, não. Aquilo ali era perigoso. Entendi. Não, sim, Não, eu falo aquilo ali é muito agora. perigoso. Eu estou falando agora. Agora, Entendi. mas teve problema quando deram umas cartas dizendo... A senhora se recorda quando... A senhora se recorda... O apartamento... A senhora conta aqui para a gente que o apartamento estava alugado e que a inquilina, houve uma rescisão da locação por conta dos problemas que surgiram. Teve uma rescisão. Porque uma vez teve uma água no elevador, água dentro do elevador. Aí ela disse que só tinha um problema, os filhos dela gostavam de banhar, não sei o quê, e teve essas coisas, aí ela tem rescisão. Tem 2 rescisões. Mas essa rescisão, ela se deu com a primeira inquilina. Essa rescisão se deu por conta de quê? Por conta de problemas estruturais do prédio ou por interesse da própria inquilina? Do prédio. Infiltração, banheiro. Até hoje já tem vazamento do banheiro lá. Me liga lá, olha, o banheiro está vazando. Vamos fazer o seguinte, para facilitar, responda o que eu pergunto, porque aí fica... Eu só pergunto aquilo que eu tenho dúvida. Então, se não adianta a senhora responder outra coisa, porque aí a gente se perde e não é objetivo. Eu quero saber o seguinte, se esta primeira inquilina, se ela chamava-se Assunção, é isso? Assunção de Maria Alves de Oliveira? Sim. Correto? Sim. A senhora me ouve? Sim. Tá. Qual foi a razão do distrato? Isso que eu quero saber. Foram esses documentos. Qual foi a razão do distrato? Teve infiltração no prédio. A água no elevador também tinha isso. E problema na piscina também teve. Não tinha água. Tá certo. Ok. Deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. Quando houve um problema no prédio, a sua inquilina chegou a receber algum dinheiro, alguma indenização por parte da Cirela, da Oxaca? Essa aí, eles deram uma indenização para, tipo assim, para procurar outro aluguel. Para alguém procurar outro aluguel. Eu sei, senhora. Vamos por partes. Porque, olha, se eu não entendo, alguém é prejudicado. Então, deixa eu entender a situação. A senhora me conta, a senhora que diz, né, a sua advogada que diz, que foram 2 locações rescindidas. Nós estamos apenas na primeira. A senhora se lembra quando foi? Não se lembra. Mas eu vou lhe dizer, está aqui, segundo o documento que está nos autos, é setembro de 2017. Eu quero saber o seguinte, se nesse momento a sua inquilina, que na verdade era uma empresa, né, supermercado Bom Vizinho, Assunção de Maria Alves de Oliveira, se ela recebeu algum valor. É isso que eu quero saber. Não. Ela não recebeu nada. Ela não recebeu. Hein? Não. Senhora Edila, estou me fazendo uma pergunta. Ela recebeu ou não recebeu? Não sei se ela recebeu. Eu não me lembro. Não. Tá. A senhora não se lembra se ela recebeu. Tá bom. Então vamos lá. A locação era para uma pessoa jurídica. A pessoa jurídica era... Sim, está aqui no contrato. Está aqui no contrato que a senhora juntou nos autos. Não sou eu que estou inventando. Está aqui no seu... A senhora, na inicial, juntou um contrato. Locatário, nome, Assunção de Maria Alves de Oliveira, _EPP,
Supermercado Bom Vizinho, pessoa jurídica, correto? É uma pessoa jurídica. O locatário era uma pessoa jurídica. Mas quem efetivamente morava lá? Morava uma senhora lá, uma senhora, não, morava uma senhora. E como era o nome desta senhora? Do interior, ela era do interior. E como é o nome desta senhora? Não me lembro o nome dela, não. A senhora não se lembra o nome dela. Tá bom. Não lembro mais o nome dela. Tá bom. Por acaso, já que a senhora não se lembra, Faz os contratos, nem sei. por acaso, já que a senhora não se lembra o nome dela, por acaso o nome dela, a senhora não pode, doutora Marluz, eu vou pedir um favor da senhora, a senhora não pode orientar a parte no meio do depoimento, por gentileza. Vamos agir com boa fé. Tinha travado, ficou em silêncio, eu perguntei se travou para ela. Tá bom. Vamos lá. Então a senhora me disse que não lembra o nome da pessoa que morava. Dona Edna, a senhora não lembra o nome da pessoa que morava lá. Eu já disse que o contrato que a senhora firmou foi com uma pessoa jurídica, aquele supermercado. Por acaso seria dona Luciene Andrade, a pessoa que morava lá no apartamento? Eu não lembro o nome dos inquilinos que moraram lá, não. Não consigo lembrar o nome dos inquilinos. Não lembro o nome dos inquilinos. Tá bom. Eu administro um apartamento também de mamãe, eu tenho outros inquilinos. Então a senhora não lembra se era Luciene o nome dela? O corretor que faz os contratos. A senhora não lembra que era Luciene o nome dela? Porque uma pessoa, Luciene, recebeu um pagamento na época, em setembro, por conta do gás. A senhora não se lembra se era ela? Não. Tá bom, tá certo. Ela saiu em setembro, né? Quando foi que a senhora locou novamente o apartamento? A senhora se recorda? Não. Quando foi que o novo inquilino saiu? A senhora se recorda? Não, faz essas... Não. A data não. Não, tá. Sai um, eu tento alugar outro, ver se aluga. Aí eu boto na mão dos corretores. Tá certo. Quando o novo inquilino saiu, né, que foi em março, a senhora não recebeu mensalmente R$3.000? Recebi. Recebeu? Sim. A senhora recebeu R$12.500 de uma única vez para fins de mudança, etc. R$12.000. Eu tenho um recibo aqui da senhora. 12.000, não, recebi 3.000 por mês. Isso era acreditado num cartão? Foi? Então recebi. Se tá, eu lembro, não, eu não consigo lembrar. A senhora não lembra, tá bom. A senhora Tinha um cartão. Tinha um cartão. E os valores eram creditados nesse cartão? Sim. Tá bom. Eu tenho um extrato aqui dizendo que a senhora recebeu. Eu quero saber se a senhora recebeu ou não recebeu. Eu tenho um extrato dizendo que a senhora recebeu. A senhora não lembra? Recebi, sim. Não lembro. Recebi o dinheiro com cartão. Recebeu. Não se lembra o valor? Recebi. Esse dinheiro do cartão eu recebi. Eu que recebi. Era 3.000. Tá.
A senhora não Era recebeu 3 esse valor. mil puro. A senhora não recebeu esse de 12 mil reais. Eu quero saber. Veja, a empresa disse que pagou. Eu quero saber se a senhora, se foi para a senhora, se foi para o inquilino. Eu O não seu me som lembro está muito. direito, eu devia ter olhado, eu não me lembro. A senhora não lembra se recebeu 12 mil reais. Eu recebi o cartão. Eu acho que Vamos fazer o seguinte, senhora Edila. Senhora Edila, doutora, a senhora pode repetir, porque o som está horrível, eu não estou conseguindo ouvi-la. Porque está falhando, eles não estão ouvindo direito. A sua internet está fraca. Vamos repetir. A senhora não se lembra se recebeu ou recebeu? Recebi os 3 mil reais no cartão. Não, senhora, estou perguntando sobre os 12 mil reais. A senhora recebeu ou não 12 recebeu? mil no começo, mil. Sim. Eu não estou lembrado desse que foi de uma vez só. Uma vez só. 12 mil, não lembro. Um cartão que tinha 3 mil. Todo mês caía 3 mil. Por que não mandou essa só? Vamos ver. A senhora está me ouvindo ainda, senhora Edila? Caiu a ligação, caiu. Não caiu. Caiu a imagem. Talvez deixemos assim, porque a sua internet está muito fraca. Compreendeu? Por isso que eu dou a oportunidade das pessoas irem até a Varax. Então, vamos lá. A senhora, então, não se lembra se recebeu os 12 mil no início. É isso? Eu preciso saber dessa resposta. 12 mil no início, eu recebi 3 mil no cartão que tinha 3 mil. Eu sei, dos 3 mil eu sei. Eu quero saber dos 12 mil. A senhora recebeu ou não recebeu? É isso que eu quero saber. Simples ou não? O 12 mil não estou lembrada. A senhora não está lembrada. Tá bom. Não estou lembrada dele. Tá certo. Tá bom, tá certo. Sim. Tá bom. Agora sim. O seu apartamento está alugado desde quando, atualmente? Atualmente está com uns 2 meses. E antes disso, 2 meses, 3 meses. Ele ficou desocupado? Foi agora. Ele ficou desocupado antes disso? Não, tinha lá. Não. Tinha uma inquilina. E antes, essa inquilina ficou quanto tempo lá? Ela ficou uns 8 meses. Por enquanto fazia a casa dela. Tá. E antes dessa inquilina, ficou ocupado? Passa, às vezes, está alugado e passa um tempo desocupado. Tá. O valor do aluguel diminuiu? O valor do mercado lá é 3 mil e pouco, mas o aluguel mais barato para ver se aluga logo. Entendi. O mercado. Então, entendi. Tem uns lá que é 3 mil, mas o meu é 2 mil com condomínio, para me ver se eu alugo, para não ficar fechado, para não pagar condomínio. Entendi. Tá certo. Então, a senhora recebeu ajuda de mudança quando teve o problema lá em 2018? Um valor de R$1.000? Sim. Tá. Sim. Entendi. Então, a senhora sabe quanto foi o total que a senhora recebeu? Os R$40 mil? Não. 40? 45, ao todo, de tudo. Não foi isso tudo? Não sei o total, mas acho que não foi isso. Tá, a senhora não sabe o total. Tá bom, perfeito. Então, tá bom. Me diga uma coisa, a senhora, quando o inquilino pediu para sair, né? A senhora, o apartamento ficou fechado durante um ano, de março de 2018
2018 a março de 2019. Logo em seguida, a senhora conseguiu alugar esse apartamento? Não entendi. Logo em seguida, eu Sim. não sei se foi rápido, não. Logo depois eu aluguei. Tá bom. Não sei quanto tempo foi. E diga uma coisa, com base em que a senhora disse que houve desvalorização do imóvel? Senhora Edila? Porque com esse problema de gás, Sim. Com base em que a senhora fala que hoje desvalorizou o imóvel? medo, né? Não estou entendendo. A senhora pode repetir? Porque está cortando. A sua Agora internet melhor forma, mas na época... A senhora pode repetir, por favor? Com aquele problema de gás, desvalorizou, sim. Senhora Edila, desculpe, mas eu não estou conseguindo Desvalorizou, entender. sim, com o problema do gás, desse problema de partilha caindo, desvalorizou bastante. Eu quero saber hoje, está desvalorizado esse apartamento? Com os serviços que foram Eu feitos? acho que com base nesses problemas... A senhora pode Não repetir, sei, por não sei. gentileza? Foram feitos. Sim, Foram feitos. Senhora, eu vou fazer o seguinte, espere um pouco. Serviços foram feitos, sim. E depois dos serviços, houve desvalorização? Depois dos serviços? Depois do serviço, não. Melhorou, né? Melhorou. Tá certo, tá bom. Doutor Lucas, o senhor tem Depois do perguntas? serviço, melhorou. Tá. Valorizou melhor. Eu acho. Valorizou, né? Tá certo. Excelência, sem perguntas, parte das requeridas. Tá bom. Muito obrigado, senhora Edila. A senhora pode passar a palavra aí para a doutora... Eu peço insistentemente que, se as pessoas não tiverem uma boa internet, que vão ao fórum. A senhora consegue acionar aí a câmera, doutora Marluce? Doutora Marluce, a senhora consegue acionar a câmera? A senhora me ouve, doutora Marluce? Estou tentando, Excelência, acionar a câmera. Então, perfeito. Mas a senhora me ouve? A senhora me ouve? Ouve bem? Sim. Então, vamos ficar sem... Eu vou deixar a senhora... Então, vamos ficar sem câmera. O importante é que a senhora ouça. Tá bom? Doutora, tá bom? Ok. Ok? Perfeito. Eu vou começar o depoimento, então, da preposta das requeridas, tá certo? Eu estou lhe ouvindo. Tá bom. Ótimo. Então, vamos lá, senhora Luane, por gentileza. Tá. Estou procurando porque... Luane Aparecida Martins de Oliveira. Brasileira. Seu estado civil? Solteira. Profissão? Sou trainee. O seu endereço? Avenida Dom José Delgado, Bloco 14, Casa 82, Alemanha. São Luís Maranhão. Isso. Há quanto tempo a senhora trabalha na empresa? 2 anos e meio. A senhora acompanhou esses problemas todos que ocorreram no Jardim Provença? De forma indireta, sim. Os serviços foram concluídos? Sim, foram. Houve desvalorização do imóvel? Não houve desvalorização do imóvel. Pelo contrário, nós ainda entregamos itens a mais que a gente havia falado no memorial descritivo. Quais são esses itens? Foram
o retorno, tem um retorno, é porque eu não sei falar, não, é como se fosse um chafariz. Uns retornos, um chafariz, estético, itens estéticos. Também. Hoje, a senhora sabe dizer quanto é que está o preço de mercado de um apartamento lá assemelhado a esse da altura? Uns 430, por aí. Eu não sei falar com precisão, mas está nessa faixa. 430 mil? Isso. Tá bom. De lá para cá, dos últimos reparos que aconteceram, do último reparo que aconteceu para cá, houve alguma intercorrência, algum problema? Não. Não há nenhuma intercorrência? Não. Tá bom. Doutora Marluce, perguntas? Doutora Marluce, perguntas? Não, você vai ter pergunta. Como? Não, sem pergunta. Você não está me ouvindo? É que a sua internet... Você não está me ouvindo? Sem perguntas. A sua internet está fraquíssima. Então, isso prejudica. Né? Mas tudo bem. Vamos lá. Ok, sem perguntas. Doutora, a senhora rolou 3 testemunhas. Tem uma aqui, o Sérgio. Podemos começar por ele? Sim. Isso. Pode. Ele não entrou, doutora. A senhora pode entrar em contato com eles, com as testemunhas? Sim, vou fazer isso agora. A senhora tem o WhatsApp? Pitágoras? Sim, tenho. Eu vou mandar ligar para a senhora por WhatsApp, porque o seu som tá terrível. Permaneça aí. Pitágoras, entre em contato com ela por WhatsApp. Tá. Vamos ver se o áudio funciona. Você não quer paralisar a audiência um pouquinho? Por favor, paralise a audiência, Geisa. Isso. Jacob. É brasileiro. Eu gostaria só que o senhor parasse a câmera para que a gente pudesse... Só um minuto. Deixa eu só organizar aqui, porque estava um pouquinho... Vamos aguardar. Só um minuto. Sim, senhor. Ok? Ok. Agora vamos recomeçar, tá bom? Pronto, pois não. Pronto, a câmera parada e isso. Vamos lá. Seu nome completo? Sérgio Denis Nascimento Jacob. O senhor é brasileiro, seu estado civil, seu Sérgio? Isso. União estável. União estável. Sua profissão? Não compreendi, doutor. Deu uma interferência. Sua profissão? Eu sou advogado e professor. Perfeito. O seu endereço, seu Sérgio? É o condomínio Brisas, aqui Alameda E, Quitandinha, sem número, Torre Marinha, apartamento 1001. Jardim Zeraci. Isso. Não, Brisas Alto do Calhau, é próximo aos Jardins, é aqui ao lado. Ah, tá. Verdade. Isso. O senhor é parente da senhora Maria Edla, do esposo dela? Não, senhor. Temos amigo em comum, somente. O senhor tem alguma relação de trabalho com a empresa requerida? Não. Eu sou professor da Universidade Selma. É meu vínculo trabalhista. Certo. O senhor promete dizer a verdade daquilo que for perguntado e, naturalmente, o senhor souber? Com certeza, doutor. Promessa realizada. O senhor, como profissional do direito, sabe as consequências. Sim. Perdão. Perfeito. Artigo 342 do Código Penal. Isso. Pois é. Pois não, doutor, pode falar. Sabe até mais do que eu, porque eu não sabia nem o artigo. Que é isso, doutor. Vamos lá. O senhor conhecia a senhora Maria Edla em que circunstâncias? Na verdade, a gente tem amigos em comuns. Né? A gente tem amigos em comuns e só abrindo aqui um adendo a respeito do objeto da causa, eu também tive conhecimento em relação a outras pessoas, inclusive porque eu moro próximo aqui e conheço pessoas aqui dos Jardins. Então, eu acompanhei de perto essa problemática toda que houve aí com o condomínio. Certo. E hoje a situação, como é que ela está? Em que sentido, doutor? Ela foi regularizada, se foi normalizada. Você diz em relação ao condomínio, Jardins? Sim,
Em relação aos problemas que surgiram. Ao que me parece, sim. Né? Eu não tenho acompanhado assim, ultimamente assim, mais próximo, mas algumas pessoas que eu conheço, pelo visto, sim, foi normalizada. Dentro das possibilidades, né? Porque foi um incômodo, foi assim um problema muito grande. Eu me lembro a época, o que inclusive gerou até uma inflação nos aluguéis aqui no Brisas, porque muitas famílias tiveram que locar apartamento aqui, porque tiveram que desocupar lá. Entendi. Mas depois da correção, houve uma desvalorização do local aí? O local foi desvalorizado, os apartamentos situados nessa região estão desvalorizados? Doutor, olha, veja bem, em termos técnicos, eu não sei, eu não poderia lhe afirmar assim que houve uma desvalorização. Agora, que restou uma repercussão social muito negativa, isso é fato. Entendeu? Isso é fato de muitas pessoas que eu vi que alguns até se desfizeram dos apartamentos e uma repercussão social de que... Então, assim, entendo eu, aí é uma análise subjetiva minha, de que, com certeza, isso reverberou na questão da valorização dos imóveis, né? Porque, diante de um problema tão grande, você adquirir uma unidade nessas circunstâncias fica complicado. Entendi. Mas mesmo depois da resolução do problema? Doutor, eu entendo que sim. Porque se eu me perguntasse para mim, pessoalmente, se ele compraria lá, eu tenho reservas, não compraria uma unidade lá. Entendi. Ou seja, é uma questão subjetiva, não é um fato concreto, é isso que o senhor está me dizendo. Do meu entendimento, partindo da premissa da repercussão social que eu acompanhei e de pessoas que eu conheço, entendeu? Depois de tudo que aconteceu lá. Eu acredito que houve uma desvalorização por conta disso, né? Isso foi um fato notório, público aí na sociedade. Doutora Marluce, perguntas? Doutora Marluce, perguntas? Doutora Marluce, perguntas? Você conhece muito bem o... Excelência, eu estou tentando fazer a pergunta. Você está me ouvindo? Sim. Sim. Sérgio, hoje, diante da repercussão que teve o condomínio lá, você acha que os valores do apartamento... Doutora, a testemunha não cabe a testemunha achar, é fato. A subjetividade, quem acha sou eu, é fato. Qual é a pergunta, doutora? Sem subjetividade. Se o condomínio hoje desvalorizou, houve desvalorização do condomínio? Ele já respondeu essa pergunta, doutora. Qual é a próxima? Está gravado. Não tem pergunta mais. Doutor Lucas, perguntas. Sem perguntas, Excelência. Seu Sérgio, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado. Ok, doutor. Um abraço, bom dia e bom trabalho. Bom dia para o senhor, obrigado. Um abraço, até logo. Eu falo enquanto eu vou gerar a gravação. Doutora, a senhora pode, por favor, repetir o que a senhora me disse agora, por gentileza? Doutora, as testemunhas. Todos os dois estão tentando, Excelência. Perfeito, doutora. Mas... Estão tentando entrar e não está conseguindo. A mesma coisa a Rosa, eles estão tentando e não estão conseguindo. Perfeito, então, não temos como fazer. Então, a senhora dispensa as testemunhas? Doutora, eu quero que a senhora entenda o seguinte. Por favor, preste atenção. No meu despacho, eu estabeleci que é ônus da parte. Se quiser participar do ato virtual, assegurar a sua participação e a das testemunhas. Mas se não quisesse, que fosse ao fórum, e lá que nós temos nós temos todo o equipamento para a colheita. Então, se não comparecer,
eu vou considerar como desistência, é isso. Então, se não conseguir, eu poderia ir ao fórum. O Vinícius tentou de novo aqui, vamos ver. Excelente, não é a primeira audiência que faço aqui, já fiz várias audiências e nenhuma deu problema no computador, mas eu não posso prever, entendeu? Que todas as a audiência ia dar problema, como você está dizendo. Por isso não estive no fórum, porque todas as minhas audiências eu fiz aqui na minha sala e nunca tive esse tipo de problema. Então, hoje que aconteceu esse problema, eu não posso prever que as testemunhas iam entrar de lá também não estão conseguindo, elas estão acessando. As testemunhas estão a postos para poder fazer esse depoimento, mas não estão conseguindo pela internet, eu não posso prever. Senhor Vinícius, o senhor entrou agora, o senhor nos ouve? Estou ouvindo, vocês estão me ouvindo? Agora sim, perfeito. Vamos lá. Maravilha. Vamos lá. Seu nome completo? Vinícius Mota Almeida. Brasileiro, seu estado civil, senhor Vinícius? Eu sou Estado Civil solteiro. Profissão? Sou corretor de imóveis. O seu endereço completo? Rua 1700, quadra 18, casa 16, Parque Aurora Quatrac. CEP 65.051.848. O senhor é amigo, conhece a senhora Maria Edila? Tem amizade com ela? Eu, na verdade, tenho uma relação profissional com ela. Eu já trabalhei alguns imóveis dela. Ah, tá certo. O senhor promete dizer a verdade daquilo que for perguntado ao senhor? Prometo. O senhor fique advertido das penas do falso testemunho, ou seja, mentir em juízo constitui crime. Se o senhor eventualmente mentir e vier a descobrir, é processado criminalmente. Está claro isso? Acho que está claro. Perfeito. O senhor disse que é corretor de imóveis e que tem uma relação profissional com a autora. O senhor aluga, ela tem vários imóveis que aluga? Como é que é isso? O senhor falou em imóveis. Sim, é porque ela tem, como até pela profissão dela, ela já teve mais de um escritório, né, por assim chamar. Já aluguei uns 2 consultórios dela. Ela tem uns consultórios para locação. Entendi. E apartamentos também? O senhor alugou mais de um apartamento dela? Apartamento dela, não, na verdade, somente um. Apartamento residencial. Certo. E onde é esse apartamento residencial? Fica no Renascença, ali atrás do multiempresarial. Deu um branco no nome do condomínio agora, é um bem antigo. Sky. Mas é aqui no Renascença mesmo, né? No Renascença, isso. O senhor chegou a alocar algum apartamento dela localizado nos Jardins, naquele condomínio de Jardins? Já sim. Então o senhor alugou mais de um apartamento. O senhor alugou mais de um apartamento dela? É isso que eu quero saber. Mas, sim. Mais de um... Na sua relação com ela, é isso que eu quero saber. Quantos apartamentos o senhor já alugou dela? Assim, quantos? Vamos lá. Fica mais fácil, talvez, a pergunta. 2 apartamentos. 2 apartamentos. No total. Isso. Um no Renascença, o senhor acabou de mencionar, e o outro do Jardins, é isso? Isso. Esse do Jardins, o senhor alocou ele quantas vezes? Já foi alugado só um momento. Foram 2 vezes. 2 vezes. A primeira vez, o senhor alocou quando? Não me recordo o ano, mas foi antes da pandemia. Antes da pandemia. Depois da reforma dele? Depois dos problemas que ele apresentou? Depois dos problemas que o apartamento apresentou? Isso. Porque o senhor sabe, é fato público, que ficou interrompido ali de março a março de 2018 a março de 2019. Então o senhor alugou depois disso? Eu aluguei depois disso. Alugou depois disso, tá certo. E o preço de mercado ali, atualmente, como é que está? Hoje o preço de mercado lá, Gervásio, de um apartamento estilo da doutora Edila, que é um apartamento 3 quartos, 86 metros, é a maior metragem, né, do Jardins de Provence. Hoje o aluguel médio lá está na faixa dos 2.800.
Isso quando o inquilino querendo segurar, porque a gente sabe que o IGPM aí teve uma recorreção forte nesse ano. Entendi. E para venda? Para venda, o apartamento dela para venda. Um apartamento assemelhado, mesmo tipo, isso. Não precisa ser exatamente. Isso, beleza, mesmo tipo. Eu tenho um lá no último andar hoje, que está para venda, propostas de 500 mil. Está ofertado por 500 mil. Mas este mesmo apartamento do último andar foi, inclusive, eu que negociei. Era do proprietário, era o senhor José Perecini, era um engenheiro. Nós negociamos ele assim que saiu desse fato que você falou, nesse um ano que ficou interrompido. Nós negociamos lá em um valor, inclusive, abaixo do valor que ele tinha comprado na época. O valor que ele vendeu para o meu cliente foi um valor abaixo do que o que ele tinha comprado da Cirela. Até hoje eu me recordo como ele estava querendo fugir da prestação, que ele não estava conseguindo manter, né? Até porque tinha perdido o emprego, tinha trocado de emprego. A negociação foi feita em 320 mil, na época, né? Depois da reforma. O valor bem abaixo. E hoje está 500 mil. Hoje o valor sendo ofertado é 500 mil, isso. Tá. Então, o senhor pode dizer que hoje o apartamento, a desvalorização que ele sofreu já foi superada, é isso? Não foi superada totalmente ainda, doutor, porque os apartamentos lá no Jardins, nós inclusive vemos outras opções, né? O pessoal ainda com pedidas mais altas, 650, 600 mil, porque tem gente que se norteia ali por aquele reajuste anual que todo ano tem e que não vinha acontecendo. O mercado, depois da pandemia, devido às taxas de juros, né, a própria Selic, que estava muito baixa, agora que está normalizando, deu uma melhorada, mas nem de perto está o valor que deveria ser, né? Se viesse, se não houvesse... Isso só lá ou em toda a região? Em toda a região. Agora, só fala toda a região... São Luís como todo? São Luís como todo está melhorando. Agora, lá nos Jardins, devido a esse problema, me recordo que, inclusive, na época, assim que a construtora, que a Cirela, estava devolvendo o apartamento, teve uma demanda, pode-se chamar de interessante, por parte de investidores, justamente visando isso, né? Porque muita gente não queria, quem queria comprar para moradia, não queria comprar lá. O que a gente observou é que quem estava buscando comprar para investimento estava lá porque era uma oportunidade, já que estava com valores abaixo, né, do de mercado, justamente por causa desses problemas, que foram vazamento, né, ali da piscina, infiltração, a questão do gás. E o próprio fato, a gente que trabalhou ali dentro da Cirela, né, trabalhou para eles, a gente tem informação que várias outras coisas que não vieram à mídia estavam erradas, né, justamente por causa da incorporação que tocou lá a obra, a Live, no caso. Me diga uma coisa, atualmente a vacância ela é grande? A Cirela sempre tem uma procura grande, né? Uma grife, a construtora. A gente não chega a vender nenhum apartamento, vende a empresa também, porque muita gente ainda gosta, né? Gosta do nome Cirela. Atualmente tem muitos apartamentos vagos naquela região? Vagos não, muitos não, tem alguns. Não na metragem desse da doutora Edila. A gente encontra hoje, é mais fácil você achar apartamentos de metragem menor, 77, 65, e tem esse específico que eu havia falado há pouco, de 86, que inclusive é na mesma torre do dela. A mesma torre está 500 e... Quanto é que só... Na verdade, a gente estava com uma pedida de 500 mil lá, o proprietário para fechar está até 480. A gente sabe que o mercado de São Luís, a gente tem que criar um pró-soluto, que é natural daqui o choro, né, como chamam. Entendi. O mercado de São Luís, então, ele está se recuperando agora, mesmo com essa inflação, com tudo? Está se recuperando, doutor, muito por causa da taxa Selic. O que acontece? Com a pandemia ajudou muito o mercado imobiliário. Foi uma coisa triste, mas para o mercado imobiliário foi posso chamar de um divisor de águas. A Selic saiu ali de 7,5 para 2,5. Os bancos nunca tiveram tanto crédito solicitado. Hoje você consegue um crédito maior pagando uma prestação menor e com a mesma renda. Antes você, com uma renda, conseguia, um exemplo,
Uma renda de 10 mil, você conseguia 300 mil de crédito. Hoje, facilmente, a pessoa consegue 500, uma prestação ali parelha. A gente vê que vem subindo, né? Os bancos privados estão reajustando. Hoje, a 7 aí de um Bradesco está 7,99, mas muito inferior a 2016, que a 7 ali batia 11%. Entendi. Ok. Tá bom. Doutora Marluce, perguntas? Sem perguntas, excelência, também. Já estou satisfeito. Doutora Marluce, a senhora tem perguntas? Nós não vimos. Não, sem perguntas. Ah, perfeito. Senhor Vinícius, muito obrigado pela sua participação. A testemunha Rosa. Muito obrigado pela sua participação, senhor Vinícius. Felicidades para o senhor. Agradeço. Obrigado. Tchau, tchau. Doutora Marluce, eu não ouvi o que a senhora falou em relação à testemunha Rosa. Aqui eu dispenso a testemunha Rosa. Perfeito. Está dispensada a testemunha Rosa. Ok, perfeito. Doutor Lucas, a testemunha rolada pela empresa. Isso, só uma testemunha, excelência. É Rafael Malísia. Posso pedir para entrar? Pode pedir para entrar. Geisa, por gentileza, interrompa a gravação por alguns minutos. Eu vou passar a palavra para... Tá? Vou fazer algumas perguntas. Depois passa a palavra para o advogado da parte da empresa. O seu nome completo, por favor? Rafael Moraes Malísia. Rafael Moraes Malísia. Malísia. Brasileiro, seu estado civil, senhor Rafael? Casado. Profissão? Engenheiro. Seu endereço completo, por favor? Rua Barão da Torre, 445, apartamento 904, Ipanema, Rio de Janeiro. Ok. O senhor conhece São Luís? Conheço. O senhor tem alguma relação com a Cirela, com a Chaca? O senhor trabalha para eles? Sim, na verdade, eu prestei... empregado deles? Não sou empregado da Cirela, sou um prestador de serviço contratado. Eu tive a oportunidade de trabalhar em São Luís, junto à Cirela, contratado pela empresa Cirela. A gente tem um escritório aqui, esse escritório foi contratado, né? E eu fui o representante desse escritório, né, aí nesse projeto em São Luís, para acompanhar e fazer essa ligação entre a Cirela e a perícia do Ministério Público. Então, esse relacionamento, quem fazia era eu. Então, eu que apresentava o que estava sendo feito para os peritos do Ministério Público, eu que coletava as assinaturas, eu que acompanhava as vistorias que eles faziam. Lógico que, como esse processo aconteceu em alguns condomínios de forma consecutiva, eu não conseguia estar em todos os pontos, tá, né, todos os dias. Mas... Então, o senhor promete dizer a verdade do que lhe for perguntado? Com certeza. Eu estou aqui para ajudar. O senhor fica advertido das penas de falso testemunho. Mentir em juízo constitui crime. Se o senhor mentir e vier a descobrir que o senhor mentiu, você poderá ser processado criminalmente. Está claro isso para o senhor? Perfeito. Perfeito. Então, tá bom, senhor Rafael. Eu já entendi um pouco o seu trabalho. Então, o seu trabalho era acompanhar a perícia que foi realizada. O serviço foi concluído como todo? O serviço no condomínio Provence, especificamente, ele foi concluído. Inclusive, o processo que tinha no Ministério Público ele foi arquivado, né? Porque entendeu-se essas três... o Ministério Público, com o seu corpo pericial, junto com a Cirela, entendeu que o problema como um todo foi resolvido. Se você me perguntar, ficaram algumas pendências? Claro, assim, acaba ficando pequenas coisas, né? Mas nada no montante geral do negócio foi totalmente sanado. Inclusive, houve um parecer pericial do Ministério Público atestando a regularidade dos reparos realizados. Tá. Me diga uma coisa, pelos serviços, pelo fato que aconteceu, houve uma desvalorização do imóvel? Então, essa questão da desvalorização do imóvel, inclusive a gente vem trabalhando muito, né, em cima disso, e eu sempre defendo que a melhor forma de analisar, até passar um pouco do ponto de vista técnico sobre esse tema para vocês,
quando a gente vai falar de desvalorização do imóvel, como é que eu vou apurar essa desvalorização? A melhor forma que eu defendo aqui, que eu considero mais justa tecnicamente, eu acredito que vocês vão entender bem o que eu vou falar. A melhor forma da gente avaliar isso é comparar a valorização, a mudança do valor desse imóvel que a gente está avaliando com um índice específico que mede também essa variação do mercado imobiliário. O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, hoje a gente tem um índice chamado FIPZAP. Esse índice FIPZAP, ele é uma parceria da tabela FIP, né, que a gente tem de carro, com a Zap Imóveis, que é um banco de dados de informação completíssimo. Eles fizeram uma parceria e eles divulgam mensalmente índices que tendem a retratar o que está acontecendo com o mercado imobiliário, se ele está valorizando, se ele está desvalorizando. E esse índice ele é atualizado mensalmente, de acordo com os dados divulgados pela Zap Imóveis. Tá? Esse é o índice que a gente defende bastante para essa prática. Então, como eu analisaria uma suposta desvalorização? Eu tenho o valor de compra desse imóvel e eu faço uma valorização, uma avaliação desse valor desse imóvel hoje. Então, eu meço essa variação. E eu vejo o quanto o índice variou no mesmo período. Então, se a variação do valor do imóvel for maior do que a variação do índice, eu considero que esse imóvel sofreu uma valorização maior do que a do mercado. Se a variação do valor do imóvel for menor que a variação do índice, eu considero que esse imóvel houve uma desvalorização frente ao mercado. Vocês entenderam isso? Porque é uma questão complexa, essa questão da desvalorização. Pode prosseguir, eu entendi perfeitamente. Então é basicamente isso. Então, o que eu sempre defendo dos peritos, primeiro, assim, um ponto importante a ser destacado é que a norma técnica, ela não dá uma diretriz da gente isolar uma variável, reparos no imóvel. A norma técnica, ela não prevê isso, que a gente isole essa variável de forma isolada. Nesse sentido, essa caracterização de desvalorização ela vai ser um pouco subjetiva, né? E pelos estudos que eu fiz, né, pelas formas que a gente vem estudando de apontar essa suposta desvalorização, eu entendo que a maneira mais correta é isso. É você ver a variação de um índice, o quanto ele variou nesse período de tempo, e ver o quanto esse imóvel valorizou nesse mesmo período de tempo. Perfeito. Tá? E os imóveis ali do Jardim Provença, e do condomínio Jardim como um todo, fazendo esse paralelo com o benchmark, né, o FIPZAP. Isso. Na avaliação na avaliação, houve desvalorização ou desvalorização, considerando o benchmark do FIPZAP? Perfeito. Você citou o termo, doutor, você deu para ver que você pegou, que é tipo um benchmark mesmo. Eu estou fazendo essa comparação de está perfeita a colocação. Então, todas as análises que eu fiz até o momento, mais 10, todas não mostram nenhuma desvalorização, até porque não faz sentido essa questão da desvalorização. Ali, todos os reparos foram devidamente realizados, acompanhado por um corpo pericial. Os moradores, sim, receberam uma assistência, né, esclarecimento. Houve uma equipe muito grande, foi um trabalho muito sério desenvolvido pela Cyrela nesse período. Né? Foram uma mobilização de praticamente 15 engenheiros, foram diretamente para São Luís para tratar esse ponto. Eu era uma pessoa que, particularmente, semanalmente, eu saía do Rio, ia para São Luís, ficava a semana aí, voltava, e eu fiquei assim ao longo de 1 ano e meio. Então, a Cyrela, ela fez um trabalho muito sério. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? É um trabalho duradouro. Tá? Foram feitos, além dos reparos necessários, porque houve sim a questão da fachada, né, de tonalidades de pastilhas diferentes. Quem trabalha com pastilha sabe a dificuldade. Uma fornada tem um tom de branco, outra fornada tem outro tom de branco. Então, por isso que teve a obra da fachada, resolveram refazer a obra da fachada como um todo. Então, assim, foi um trabalho muito robusto que foi feito. Então, não faz tanto sentido essa questão da desvalorização. Muito pelo contrário. Eu vejo o condomínio Jardins como um dos condomínios com maior estrutura na cidade de São Luís. E
o mercado ali, você vê a quantidade de ofertas que tem, você faz uma breve busca no Zap Imóveis, na internet, você vê a quantidade de imóveis que tem sendo ofertados, sendo negociados, sendo vendidos, moradores, né? Então, aquele mercado ali, ele está, sim, em acontecimento. Então, eu não vejo, sinceramente, motivos para a gente falar em desvalorização. Até porque os dados, os números, que essas análises que eu estou citando aqui, esse benchmark, como o doutor me citou, eles comprovam isso, entendeu? Entendi. Doutor Lucas, por favor, perguntas? Só uma pergunta, excelência, para complementar. Malísia, eu tenho aqui, foi juntado no processo, nós estamos tratando nesse processo específico da unidade 102, Bloco Acácia, do condomínio Jardim de Provence. Entendeu? E assim, considerando o teu conhecimento técnico a respeito do que foi feito no empreendimento de reparo de engenharia e a questão da valorização, né, do valor de mercado hoje do imóvel, nós solicitamos junto a 2 corretores aqui de São Luís a avaliação de mercado do imóvel. E um apresentou o valor médio de mercado em 505 mil e o outro 476 mil. Considerando teu conhecimento a respeito disso, você entende que é um valor dentro da lógica, está fora, tecnicamente? Ou é o valor hoje que a unidade de ensino comercializada? Nessas condições, nesse empreendimento? O valor, que assim, eu já tenho esse valor bem fixado já. O valor ali por metro quadrado, vocês que também possivelmente conhecem um pouco do mercado de São Luís, vocês vão ver que o valor que eu adoto ali, ele não está fora da realidade. Ali, o valor ele vai variar em torno de... Desculpa. Ele vai variar em torno de 5.500 o metro quadrado a R$6.000 o metro quadrado. Então, é mais ou menos o que a gente trabalha aqui. Esse valor ele varia um pouco com a área, porque o imóvel, quanto maior, ele tende a ter um custo reais por metro quadrado menor. Né? Essa é inversamente proporcional, essa proporção. Então, vai variar um pouco, mas o valor que a gente trabalha é de 5.500 a R$6.000 o metro quadrado. Esse imóvel específico, Lucas, eu confesso que eu não sei a área dele, tá? Então, é difícil eu julgar aqui se o valor está dentro ou fora, mas, no geral, ali, porque no Provence ele tem plantas diferentes, se eu não me engano, tem apartamento de 2 quartos, apartamento de 3 quartos, e metragens diferentes, né? São um bloco de 3 torres, e as torres têm essas unidades diferentes. Eu não sei esse específico, desse caso específico. Só interrompendo o senhor, mas, embora o senhor não saiba a metragem específica desse, a metragem padrão, o custo padrão, o valor padrão, seria R$5.500 por metro quadrado nesses apartamentos maiores. É isso? Perfeito, R$5.500 a R$6.000 metro quadrado. Quando a gente faz uma avaliação, a gente dá um range de valor. A gente não bate, a gente indica um valor ideal, mas tem uma média, 5% para cima, para baixo, 10%, né, que a gente chama de limite de confiança. Então, é basicamente isso, de 5.500 a 6.000 está totalmente dentro. Tá? É a média que eu uso. Doutor? Perfeito, Malícia. Muito obrigado. Excelência, sem mais perguntas. Doutora Marluce. Doutora Marluce, perguntas? Oi, sim. Eu gostaria de saber como ele que fez a intervenção entre o Ministério Público e a Cirela e os condôminos na época. Eu gostaria de saber se ele lembra se teve essa intervenção que os moradores tiveram que sair todos de imediato, correndo, várias pessoas lá no momento que foram... se ele recorda essas informações, que estavam todos os condôminos lá no momento que tiveram que sair com urgência e deixar suas residências. Bom, então, esse assunto, ele foge um pouco do assunto técnico da avaliação, tá? Mas eu vou tentar aqui transparecer o máximo do que eu acompanhei nessa questão dos condôminos que tiveram que sair. Assim, de fato, como teve que mexer na parte do gás,
na fachada, por uma questão de segurança e tal, decidiram que o prédio teria que ser evacuado. Até onde eu sei, a Cyrela, ela, né, na medida do possível, ela tentou prestar os devidos suportes, né, para que essa mudança ocorresse. Então, enfim, não foi um assunto, doutor, que eu entrei muito afinco, porque não fazia parte do escopo ali, mas até onde eu sei, houve um valor, pagamento de aluguel para essas pessoas. Então, assim, eu entendo que é lamentável a situação, tá? Lógico, ali todas as pessoas envolvidas estavam, sim, comovidas, né? É chata a situação, realmente você tem que deixar sua casa. Ninguém estava ali feliz pelo que tinha acontecido. Por isso que eu acredito que a seriedade no trabalho ela foi feita dessa forma que foi feita, né? Muita gente envolvida, o diretor da Cyrela diretamente envolvido, indo semanalmente. Então, assim, eu entendo que houve, sim, o transtorno, mas eu não consigo ver a relação disso com uma desvalorização do imóvel, até porque isso foi 1 ano e meio, o condomínio foi entregue em 2015, se eu não me engano. Então, isso ocorreu, sim, durante 1 ano e meio, mas já se passaram quase 2 anos também. E aí atesta a regularidade das obras que foram feitas, tá? Ao longo desse período que o condomínio voltou, digamos que foi 2019 até hoje, você vê que a gente não tem mais reclamações, né, no sentido de problemas de vícios e tal. A manutenção do condomínio está acontecendo bem e os condomínios estão operando e o mercado ali imobiliário do condomínio, imóveis vendendo, imóveis comprando, e uma breve pesquisa você vê que o valor que está sendo pedido ali, que está sendo ofertado, ele corresponde mais ou menos ao valor da região, que é mais ou menos esse valor que eu comentei. Se você fizer uma breve pesquisa e umas contas, você vai ver que o valor é basicamente esse. Ok. Doutora, próxima pergunta. Excelência, se ele tem conhecimento também que foi liberado a Cyrela liberou para todos os condôminos voltar para o empreendimento, foi feita uma vistoria e, posteriormente, depois de 3 meses, teve outra intervenção que todo mundo teve que sair novamente do empreendimento? Doutora, ele já respondeu isso, doutora, né? Ele respondeu, mas ele não respondeu que teve 2, os condôminos saíram, foram 2 vezes do empreendimento. Perfeito, doutora. A Cyrela liberou. Só lembrando o seguinte. Escuta, doutora, eu vou fazer a pergunta, mas só lembrando o seguinte, vou fazer a pergunta para uma questão, mas só lembrando o seguinte, que a sua cliente não era condômina, ela era proprietária. Condômino ocupava o apartamento. Só lembrando isso. Mas tudo bem. Só tem conhecimento de que foi feito 2 vezes essa... Não, não, excelência, eu não tenho, eu não tive conhecimento dessa dupla desabitação, não. Porque, assim, o que pode ter acontecido é que eu fiquei lá o ano inteiro de 2018 e metade de 2019. Pode ser que tenha acontecido fora dessa data e eu não tomei conhecimento, mas confesso que não. Doutora, já respondeu. Próxima pergunta. Doutora, por favor, próxima pergunta. Muito obrigada, já não tenho mais perguntas. Perfeito. Obrigado, doutora. Senhor Rafael, muito obrigado. O senhor está dispensado. Eu vou retirá-lo da sala virtual. Muito obrigado. Bom dia. Perfeito, excelência. Obrigado, tá? Obrigado, Rafael. Falou. Geisa, por favor, você pode compartilhar a ata. Doutores, 15 dias para alegações finais, perfeito? Pode ser? Perfeito, Excelência. Perfeito. Doutora Marluce, 15 dias para alegações finais, pode ser? Doutora Marluce, 15 dias para alegações finais. Doutora, a senhora me ouve? Não, mas eu estou
Doutora Marluce, 15 dias para alegações finais. Está bom esse prazo? Pitágoras, me ouve, Pitágoras? Doutora Marluce, está perguntando se 15 dias para alegações finais. O que ela respondeu, Pitágoras, que eu não consegui entender? Ah, isso. Vamos lá, Geisa. Deixa eu ler aqui. Deixa eu ler mais rápido. Dando início à audiência virtual pelo sistema de videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, no dia e horário designados pelo despacho reto, presidida por mim, juiz de direito titular da Sexta Vara Civil, acompanhado pelos servidores Geisa Cristina Leite de Oliveira e Pitágoras Reis, atuando como moderador e secretário da presente audiência, presente os autores, acompanhada da advogada. Presente a representante das requeridas, acompanhada de advogado. Deu início ao presente ato, foi comunicado às partes sobre as particularidades desta audiência com as quais concordaram. Exortadas as partes para que se conciliassem, foi informado de que não há possibilidade de acordo. Em seguida, passou-se a colher o depoimento da autora e da proposta das requeridas. De duas testemunhas roladas pela parte autora, Sérgio Denis Nascimento Jacome e Vinícius Mota Almeida, e de uma testemunha rolada pela parte ré, Rafael Moraes Maliza. Dispensada a testemunha rolada pela parte autora, Rosa Maria Brenha Araújo. A audiência foi realizada pelo sistema de videoconferência que se encontra no canal do YouTube deste juízo. Logo após a audiência, a Secretaria certificará o endereço exato da gravação da audiência, conseguindo as partes o prazo comum de 15 dias para a apresentação de alegações finais. Como lido o termo, os autores e das requeridas, por meio de seus advogados, informaram... Bem, doutora Marluce, a senhora concorda com os termos da ata? Doutor Lucas, o senhor concorda com os termos da ata? Concordo, Excelência. De acordo. Bem, de acordo com a vontade que os senhores manifestaram, declaro encerrada a presente audiência de instrução e julgamento, consignando, mais uma vez, um prazo de 15 dias para a apresentação de alegações finais e agradecendo a toda a participação, pedindo aí desculpas pelas dificuldades técnicas que, eventualmente, um ou outro possa ter tido. Felicidades a todos. Bom dia. Obrigado, Excelência. Bom dia a todos. Pode encerrar, professor.